Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre agricultura de baixo carbono. Vivemos um momento de grande apreensão em nosso planeta, motivado pelas mudanças climáticas derivadas do aquecimento global. Inclusive, o ano de 2023, de acordo com a comunidade científica internacional, será considerado o ano mais quente até então registrado pelo homem, razão pela qual hoje está se discutindo medidas que possam ser adotadas para reverter esse processo do aquecimento global, ou caso não consiga reverter esse processo que está provocando a elevação gradual da temperatura do nosso planeta, pelo menos reduzir o ritmo de aumento da temperatura global ou estabilizar a temperatura do nosso planeta de forma a garantir não só a nossa geração, assim como as futuras gerações que irão ocupar esse espaço, as condições ideais para sobreviverem num planeta que se encontra num processo de transição climática que, em parte, está sendo causado pela ação humana, ou seja, pela ação antrópica. Então, a ideia dessa aula é falar dos procedimentos que nós devemos adotar no setor agrário para não só contribuir para o sequestro de carbono, assim como também produzir alimentos saudáveis para a população e minimizar ou mitigar os impactos ambientais derivados das atividades agrárias. A ideia principal, como eu disse, é falar sobre agricultura de baixo carbono, que adota alguns modelos de produção agrária e algumas medidas que devem ser adotadas pelos produtores rurais para reduzir as emissões de CO2, capturar o CO2 contido na atmosfera ou simplesmente parte desse CO2 contido na atmosfera, de forma que possamos minimizar essa questão das mudanças climáticas que estão em curso na Terra, motivada, sobretudo, pela interferência do homem na natureza. Então, aqui eu começo nossa aula falando sobre agricultura de baixo carbono, através da apresentação de uma imagem de um sistema agroflorestal que é indicado como uma das medidas que podem ser adotadas para promover o sequestro de carbono e também diminuir os impactos das atividades agrárias nos ecossistemas existentes mundo afora. Aqui nós temos, por exemplo, o que se deve fazer para evitar, através das atividades agrárias, o aumento das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, o produtor rural não deve fazer a queimada. Aí o aluno vai me questionar o seguinte: mas professor, eu já li que as queimadas, elas são importantes porque as cinzas são ricas em potássio e cálcio,
que são nutrientes para o solo. Então vamos fazer aqui uma análise dos aspectos negativos de uma queimada. Em primeiro lugar, que o fogo ele está consumindo aquela vegetação morta que a gente chama de serrapilheira, que cobre o solo, que ao se decompor enriquece o solo com nutrientes, porque a decomposição da matéria orgânica depositada sobre o solo vai dar origem a uma camada de humus, que por sua vez enriquecerá o solo com nutrientes, porque o humus é rico em elementos minerais. Ora, além do mais, o fogo ele mata uma grande quantidade de organismos vivos. Mata plantas saudáveis, mata animais dos mais diferentes tamanhos, mata micro-organismos que desempenham um papel importantíssimo no processamento da massa orgânica morta depositada sobre o solo e a sua conversão em humus, que por sua vez enriquece o solo com elementos minerais. Além do mais, a fumaça liberada pelas queimadas contribui para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. E ao final da queimada, o que você tem? O solo desprotegido. Então aqui você tem a imagem de uma queimada em andamento e aqui você tem ao lado a imagem de como fica o solo após a queimada. Então esse solo ficará durante semanas exposto à ação direta dos raios solares, razão pela qual, por exemplo, se esse solo está localizado numa região tropical, esse solo passará por um processo de laterização, ou seja, nós teremos aqui a formação de uma crosta ferruginosa que nós chamamos de laterita ou canga, que é rica em óxidos de ferro e alumínio, que progressivamente irá inutilizar esse solo para a agricultura. Além do mais, aquela cinza que deriva da queima da matéria orgânica e que fica depositada sobre o solo, as cinzas são compostas por materiais extremamente leves que são facilmente removidos pela ação do vento e também pela ação do escoamento superficial da água da chuva. Isso quer dizer que parte daquelas cinzas que poderiam enriquecer o solo com potássio e potássio e cálcio, parte dessas cinzas acabam não permanecendo na área, sendo removidas pela ação do vento ou pela ação do escoamento superficial da água da chuva. E há de se destacar um outro fato, que esse solo desprotegido, ele fica mais exposto à chamada erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo, provocada não só pela ação do vento, como pela ação do escoamento superficial da água da chuva, e esse solo ele vai perdendo suas camadas mais leves, e nós teremos, em função disso, com o passar dos anos, caso o processo da queimada se repita anualmente sobre essa área, nós teremos o ravinamento do solo, que é a formação de sulcos na superfície do solo, com a possibilidade, inclusive, de formação de vossorocas, que são aqueles buracos enormes que se formam no solo, não só resultante do escoamento superficial da água da chuva, como também pela movimentação da água que se encontra no lençol freático ou lençol subterrâneo. Então temos aí vários aspectos negativos relacionados à ação
das queimadas, razão pela qual os produtores rurais devem evitar a queimada para limpar o terreno e preparar o solo, objetivando o seu aproveitamento para práticas agropecuárias. Aqui nós temos também uma técnica que é muito recomendada, que nós chamamos de plantio direto. Ah, professor, o que seria esse plantio direto? Ora, o plantio direto, ele deriva da manutenção da massa orgânica morta, resultante do roçado ou de uma colheita anterior sobre o solo. Aqui você vê nessa tonalidade mais clara, que nós chamamos até de serrapilheira, que é a massa orgânica de origem vegetal e até mesmo animal, que fica sobre o solo após um roçado, após um desmatamento, após uma colheita. Então, antigamente, o que se fazia? Muitos produtores rurais queimavam essa matéria orgânica, cometendo um erro absurdo. A partir do momento em que você mantém a serrapilheira cobrindo o solo, qual é a importância dessa manutenção? Em primeiro lugar, você vai ter o sombreamento do solo, reduzindo dessa forma o processo de evaporação da água, mantendo o solo úmido por um período maior e, em função disso, reduzindo a necessidade de você irrigar a lavoura. Essa massa orgânica morta sobre o solo reduz os efeitos da erosão laminar ou de lençol, aquela erosão promovida pela ação do vento, a chamada erosão eólica, e também pela ação da água da chuva, a chamada erosão pluvial. Então a serrapilheira também ela se transforma numa espécie de proteção que reduz o processo de erosão e, consequentemente, perda de nutrientes do solo. Além do mais, essa matéria orgânica morta, ela vai ser processada lentamente por diversos agentes decompositores que envolvem fungos, que envolvem pequenos animais, envolvem bactérias e por aí vai. E a partir do momento em que essa matéria orgânica ela vai se decompondo, ela enriquecerá o solo com humus, matéria orgânica decomposta. Então, quanto maior for a concentração de humus no solo, mais nutrientes esse solo possuirá, porque o humus é rico em elementos minerais. E há de se destacar também que aqui embaixo da serrapilheira você encontrará uma grande quantidade de organismos vivos, e são justamente esses organismos vivos que, através da sua complexa cadeia alimentar, não só decompõem a matéria orgânica morta que está cobrindo o solo, assim como também, através dos seus excrementos, vão enriquecer o solo com humus e, consequentemente, esse solo vai ganhando uma qualidade cada vez maior, e isso se reflete com o passar dos anos no aumento da produtividade por hectare plantado. Razão pela qual a técnica do plantio direto ela vem sendo difundida aqui no Brasil. Muitas propriedades rurais hoje adotam essa técnica, assim como em outras partes do mundo. Aqui nós temos, manter a serrapilheira sobre o solo, aquilo que eu disse. Na imagem anterior, eu mostrei a imagem de uma agricultura que foi desenvolvida numa área que sofreu um processo de roçado e manteve a matéria orgânica cobrindo o solo. E aqui nós temos a serrapilheira, que é resultante, logicamente,
da acumulação da matéria orgânica morta derivada de uma floresta que se encontra aqui depositada sobre o solo. Então você encontra nessa imagem, né, você pode perceber nessa imagem uma grande quantidade de folhas mortas em diferentes estágios de decomposição. Aqui você não tem só semente, você tem frutos, você tem cascas, você tem fezes de animais, você tem pedaços de animais mortos, dos mais diferentes tamanhos, e toda essa matéria orgânica, ao ser decomposta lentamente, irá enriquecer o solo com humus, aumentando assim a sua qualidade e, consequentemente, essa área, quando aproveitada para a produção agrícola, ela apresentará um rendimento acima daquele que apresentaria um solo que passou por um processo de uma queimada. Aqui nós temos a fixação biológica de nitrogênio. Existem plantas, né? Como, por exemplo, as leguminosas, que são plantas que dão vagem, a soja, por exemplo, a ervilha, macuna preta, feijão. Leguminosas também são encontradas em algumas árvores, né? As leguminosas são exemplos de plantas que possuem a capacidade de absorver oxigênio na atmosfera e introduzir esse oxigênio no solo. E existem, logicamente, diferentes tipos de bactérias que irão desenvolver esse processo de fixação de nitrogênio no solo. Assim como existem plantas que também têm a capacidade de fixar outros elementos minerais no solo. Isso é importante porque elimina a necessidade do produtor rural em utilizar fertilizantes químicos. E quem trabalha com agricultura sabe que quando se utiliza fertilizantes químicos de forma incorreta, você compromete a produtividade agrícola, você vai contaminar o solo. O excesso de elementos químicos no solo, inclusive, pode provocar a morte dos micro-organismos. Quanto menor a concentração de micro-organismos no solo, menos produtivo esse solo será. E também há um outro aspecto, né, que há de se destacar. Quando você utiliza os fertilizantes químicos através da sua incorporação, seja com o recurso da água, seja com a colocação dos fertilizantes sob a forma de pó no solo, e também você vai ter a liberação de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, a utilização de fertilizantes químicos também, de certa forma, contribui para a emissão de gases do efeito estufa, que são responsáveis exatamente, em parte, pelo aquecimento global, ou seja, pela elevação gradual da temperatura do ar atmosférico em nosso planeta. Aqui nós temos empregar a rotação de culturas. A rotação de culturas ela é importante em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque vai manter o solo durante boa parte do ano coberto por lavouras de diferentes tipos. Em segundo lugar, esse processo aqui reduz o desgaste do solo, mantendo a terra produtiva sem a necessidade de utilizar determinados fertilizantes por um período maior. E também, quando você mantém o sistema de rotação de culturas, o processo de captação do CO2 na atmosfera, ou seja, o sequestro de carbono, ocorre de forma mais intensa, o que ajuda também a reduzir a concentração de CO2, ou no mínimo, reduzir esse processo que resulta no aumento da concentração de CO2 na atmosfera.
Então a rotação de culturas ela é importante em vários aspectos, mantém o solo produtivo por um período maior, aumenta o ganho do produtor rural, porque ele vai ter lavouras durante todo o ano. Quando você utiliza a terra e nela cultiva as chamadas culturas temporárias e através de sistemas monocultores, isso acaba contribuindo para o esgotamento precoce do solo, o que exige do produtor rural o emprego de fertilizantes químicos para manter a terra produtiva. Quando você utiliza o sistema policultor e emprega a chamada rotação de culturas, você consegue manter essa terra produtiva e, dependendo da técnica que você venha utilizar, inclusive melhorar a qualidade do solo, que irá se refletir num ganho de produtividade. Ganho de produtividade representa aumento dos lucros dos produtores rurais. Então a rotação de culturas, ela não é importante única e exclusivamente para promover, por exemplo, o sequestro de CO2. Ela também é importante para reduzir o esgotamento prematuro ou precoce do solo. Ela é importante por aumentar o ganho do produtor rural, aumentar a produtividade, desde que também, claro, a rotação de culturas ela venha ser acompanhada da técnica do plantio direto, ou seja, após cada roçado, a massa vegetal morta permanecer sobre o solo, promovendo aquela cobertura de solo que é importante em vários aspectos para manter a terra produtiva e elevar os ganhos dos produtores rurais, mitigando os impactos ambientais que o setor agrário acaba provocando. Aqui nós temos uma outra, técnica, o tratamento de dejetos animais reduz as emissões de metano. Então, por exemplo, você pegar as fezes dos animais, pode ser de um chiqueiro, criação de porcos, pode ser da criação de gado, qualquer animal de criação, né? E utilizar essas fezes e colocar em determinados recipientes, que nós vamos até chamar aqui de biodigestores, onde esse material será processado, decomposto, porém não será lançado na atmosfera. Repare que aqui você tem bolsões que são feitos de mantas de polietileno de alta resistência. Nesses bolsões você tem a acumulação da matéria orgânica. Aqui são inseridas bactérias para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. O gás que está sendo produzido aqui, ele pode ser empregado no abastecimento dos lares, substituindo o gás de cozinha convencional. Esse gás pode alimentar caldeiras de usinas termoelétricas. Esse gás pode alimentar caldeiras de indústrias. Esse gás pode também ser utilizado para a movimentação de uma frota de veículos automotores. E essa matéria orgânica, após processada, ela vai se transformar em compostagem, que é adubo orgânico, que será utilizado na cobertura do solo, e esse adubo orgânico vai enriquecer o solo com humus, elevando a sua capacidade produtiva, razão pela qual nós temos o aumento da produtividade da lavoura. Aumentando a produtividade da lavoura, ora, aumenta o lucro do produtor rural. Então, hoje existem fazendas que estão trabalhando com o tratamento dos dejetos dos animais, e isso também é uma técnica de suma importância para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, lembrando que o metano é um dos gases do efeito estufa e que esse metano ele deriva também da decomposição da matéria orgânica morta. Então hoje muito se fala que uma das causas do aumento da temperatura do nosso planeta
ou seja, do processo que está promovendo o aquecimento global, deriva da pecuária extensiva, o aumento do número, né, de cabeças de gado em várias partes do mundo, né, lembrando que o animal ele defeca várias vezes por dia, além dele liberar gases através dos seus puns, né, e isso teria sido considerado também por cientistas como um dos fatores responsáveis pelo aumento da concentração de metano na atmosfera, que é um dos gases do efeito estufa, inclusive com uma capacidade bem superior à capacidade do CO2 de reter a radiação infravermelha e, consequentemente, contribuindo dessa forma para a elevação gradual da temperatura em nosso planeta. Aqui nós temos o sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal ele vem sendo difundido, mas em pequenas propriedades, em algumas médias propriedades, e poucas são as grandes propriedades rurais que adotam os sistemas agroflorestais. Então, a agrofloresta consiste em você produzir na sua propriedade uma gama muito grande de produtos. Você vai plantar árvores de valor comercial, você vai plantar árvores frutíferas, de onde você também terá frutos para venda na época da safra desses frutos. Você vai cultivar grãos, você pode cultivar, por exemplo, milho, você pode cultivar, por exemplo, o feijão e outros grãos. Você vai cultivar legumes, verduras, tubérculos. Então, você vai cultivar a banana, que é a bananeira aqui, a folha da bananeira. Aqui você tem árvores plantadas, aqui você tem verduras sendo cultivadas. Aqui é uma foto pequena que mostra um sistema agroflorestal em desenvolvimento. Pelo tamanho das árvores, você percebe que o sistema ainda não está bem desenvolvido. Mas é um sistema que vai ser importante não só porque vai garantir ao dono da terra, ao dono da propriedade, receita o ano todo, porque ele tem uma diversidade de culturas tão grande, lembrando que as culturas têm épocas específicas em que produzem, então você tem sempre um produto para vender, alguns produtos para vender no mercado, garantindo assim uma renda durante todo o ano. E lembrando que o sistema agroflorestal, ele é importantíssimo também no processo de sequestro de carbono. O sistema agroflorestal, ele também reduz a necessidade ou elimina plenamente a necessidade de você utilizar qualquer tipo de agrotóxico, ou seja, defensivo agrícola. Lembrando que os agrotóxicos ou defensivos agrícolas também liberam gases poluentes na atmosfera, além de provocarem a morte de uma grande quantidade de organismos vivos, contaminarem a água contida no lençol freático, contaminarem a água dos rios, das lagoas, dos lagos, e além do mais, exporem as pessoas que trabalham e manuseiam esses agrotóxicos, que nem sempre estão com os EPIs, os equipamentos de proteção individual adequados, expondo assim essas pessoas a problemas de saúde que, com o passar do tempo, essas pessoas poderão desenvolver doenças neurológicas, doenças vinculadas como, por exemplo, a intoxicação do organismo, desenvolver tipos de câncer, desenvolver doenças neurodegenerativas e tantos outros males, além, claro, de provocar esses venenos a morte de uma grande quantidade de espécies, não só terrestres, assim como também espécies aquáticas. Então, o sistema agroflorestal bastante interessante. É uma das técnicas da chamada agricultura de baixo carbono. Aqui nós temos o controle biológico de pragas, nada melhor, né, do que utilizar essa imagem aqui da joaninha. Aqui você tem uma praga infestando aqui a planta e a joaninha como predador, né, dessa praga. Então, o controle biológico de pragas, ele consiste em você utilizar elementos da própria natureza que vão ajudar a combater a infestação das plantações
eliminando dessa forma a necessidade do produtor rural de utilizar os chamados defensivos agrícolas na lavoura. Como eu disse, os defensivos agrícolas geram inúmeros problemas. Essa ideia do controle biológico de pragas, ela vem sendo difundida, inclusive já tem empresas especializadas na produção dos chamados bioinsumos, e dentro dessa categoria de bioinsumos nós temos, né, essa questão que envolve o controle biológico de pragas. Aqui nós temos o reflorestamento comercial e ambiental, né? Então a silvicultura, por exemplo, comercial, ela vai garantir ao dono da terra uma receita quando as árvores atingirem a idade de corte. Dentro desse processo de crescimento das árvores, você tem, através da fotossíntese, o sequestro de carbono, e a partir do momento em que você também repõe a cobertura florestal, em parte, né, através de uma monocultura florestal, ou seja, plantio de poucas espécies de árvores, mas em parte isso também contribui não só para o sequestro de carbono, limpar o ar atmosférico, mas também através da evapotranspiração. O reflorestamento irá contribuir para o aumento da umidade do ar e, como se diz, floresta é fábrica de chuva. Onde você tem floresta, você tem o aumento do índice pluviométrico. É claro que todo o reflorestamento comercial ele deve vir acompanhado do reflorestamento com espécies nativas, que é também uma medida necessária para a preservação das espécies da fauna que habitam determinados ecossistemas existentes, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Aqui nós temos o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Essa imagem aqui só mostra a floresta com a pecuária. É um sistema muito interessante, né? Existem fazendas que estão se especializando em plantar árvores de valor comercial. Aqui você tem as linhas de árvore. Percebam através da imagem um aspecto bastante interessante. Entre as linhas de árvores, você planta o pasto. Aí você pode introduzir aqui o gado. Então você vai ter o dinheiro com a venda da madeira, você vai ter o dinheiro com a venda do leite, você vai ter o dinheiro com a venda da carne, com a venda do couro. E, além do mais, quando você cria o gado através dos sistemas agro-silvo-pastoril, ou seja, integração lavoura, pecuária, floresta, você tem o sombreamento das árvores. Então o gado, naquele período de descanso, ele procura sempre uma sombra. Esse gado não se movimenta muito. Ao não se movimentar muito, a sua musculatura não se desenvolve tanto, a sua carne fica mais macia e o valor da carne obtém também um melhor valor no mercado quando o gado é vendido para o abate. E aqui próximo você pode, logicamente, ter, né, a lavoura. Então, cultivar uma soja, cultivar um feijão, cultivar um milho, cultivar um algodão ou qualquer outra lavoura de valor comercial ou lavouras de valor comercial. O ideal é que você tenha na propriedade, claro, dependendo do tamanho da propriedade, diferentes tipos de cultivos para poder aumentar o ganho da propriedade. De tempos em tempos, o que você faz? Aqui você tem a pastagem. Então, com 3, 4, 5 anos, você tira o gado dessa área e essa área aqui vai ser utilizada para o plantio da soja, do milho ou de qualquer outra cultura. Lembrando que a matéria orgânica depositada pelo gado aqui, ao se decompor, vai enriquecer o solo com humus, né? Esse solo vai manter, sendo assim, uma boa capacidade produtiva. Aquela área que estava sendo utilizada pela lavoura, você vai plantar pastagens e vai transferir o gado para aquela área. Então, de tempos em tempos, você muda o posicionamento da área de criação, invertendo esse posicionamento com a área destinada à lavoura. É assim que funciona
o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Esse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta aumenta o lucro do produtor rural em pelo menos 30%, é um ganho bastante significativo. Além do mais, promove-se aqui o sequestro de carbono através do plantio de pastagens e reflorestamento e também através das lavouras. E dessa forma, né, é um sistema que também nós consideramos como um sistema agrícola de baixo carbono. Então, todo o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta é uma agricultura de baixo carbono, né? Nesse caso aí, uma agricultura conciliada com a silvicultura e a pecuária. Aqui nós temos a recuperação de pastagens, isso é muito importante também, não só porque o capim, as gramíneas ajudam a sequestrar o carbono, assim como a partir do momento em que você recupera a pastagem, você reduz ou elimina o processo de degradação do solo. Lembrando que o processo de degradação do solo, ele ocorre pelo pastoreio excessivo, ele ocorre pela perda da capacidade do solo em sustentar a pastagem. Isso pode também, e normalmente, vem acompanhado do aumento do processo erosivo, que pode e normalmente também gera, em alguns pontos, a chamada arenização e também a formação de núcleos de desertificação. Então, a degradação do solo, ela normalmente ocorre em função do manejo inadequado do mesmo para as práticas agropecuárias. Então, a partir do momento em que os agricultores e pecuaristas, eles assimilem as técnicas corretas de manejo do solo, você reduz e elimina esse processo de degradação do solo e, logicamente, recuperando essas áreas degradadas, você aumenta o ganho da produtividade. A natureza agradece porque, a partir do momento que você recupera pastagens, reduz a necessidade de você desmatar novas áreas para criar gado, enfim, ou plantar, no caso das áreas que são destinadas à agricultura, e dessa forma reduz-se a pressão sobre os ecossistemas, e isso de certa forma também é importante para manter a sustentabilidade da vida nesses ecossistemas. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, divulguem o canal para os seus amigos, porque o canal GeoGênio, ele foi criado com um único objetivo: democratizar o ensino da geografia, de forma a se transformar numa ferramenta de apoio para estudantes que estão se preparando para os concursos de vestibulares, concursos militares, concursos públicos, e sendo assim, melhorar o seu desempenho e, logicamente, conseguir a sua aprovação nesses concursos. Essa aula está sendo gravada no dia 9 de dezembro de 2023. No mais, moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração de todos. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!